It's not a game, it's a rich thing. Meu sonho, essa planta! Estamos falando nada mais, nada menos que a Monstera deliciosa Albo variegata, e para alguns é a Monstera borsigiana Albo variegata. O termo borsigiana é usado para uma monstera deliciosa que não vai crescer tanto, mas é tudo Monstera deliciosa, no caso variegata. Essa plantinha aqui é excepcional por alguns motivos. Ela oferece o aspecto rústico para aqueles que estão se introduzindo, iniciando a sua urban jungle. É uma planta fácil de cultivo, como a sua original Monstera deliciosa, sem a variegação. Nós, plantoides, adotamos esta plantinha como uma das mais queridas da atualidade. E olha que essa atualidade já roda alguns meses, praticamente um ano ou mais, e essa planta não sai da wishlist, da lista de desejos de muitos plantoides. Por que será? Penso eu que a própria estética, a beleza do contraste entre a variegação com o verde defina muita coisa. Ela é uma das plantas variegatas da família das Araceae. Aqui no Brasil, pelo menos, é uma das mais vistosas, mais contrastantes, mais belas, tá legal? Muitas pessoas que têm a variegata, assim como este exemplar aqui, tem esse probleminha da gente ver essas manchinhas surgirem. Inclusive, em conversa com Samuel, um botânico no apartamento, ele comentou que não sabe ao certo porque este fenômeno acontece. O que ele sugere é exatamente evitar de tocar nessas partes brancas. Porque, segundo ele, falado pessoalmente para mim, é que talvez a gordura, algum tipo de substância que exista em nossas mãos, possa provocar esse tipo de queimadura, mancha. Então, ele mesmo recomenda não tocar nas partes brancas, nas partes variegatas de uma monstera como essa. Este exemplar é novinho, e logo que chegou aqui em casa começou a ficar com essas manchas. Eu confesso não ter tocado. Eu não costumo apalpar minhas plantas. Tem gente que adora ficar mexendo. Eu não me importo, não tenho este hábito tátil. E mesmo assim ficou. A mesma folha nova que está saindo, ela também está ficando com essas pequenas manchas. Um outro parceiro meu sugeriu que quando isso acontecesse, a gente cortasse essas partes brancas na Monstera deliciosa Albo variegata e também na Pink Princess. Faço alguns testes. Eu tenho uma Monstera variegata maior, ela já está quase que adulta, quase que uma matriz, e eu resolvi cortar em pequenos pontos que surgiram. Na matriz, nessa planta maior que eu tenho, surgiram muito menos do que neste caso aqui, até agora. E eu fiz esses cortes e realmente freou naquele caso. Aqui eu não testei ainda, certo? Mesmo porque tem umas manchas aparecendo bem nos meinhos aqui. De toda forma, fica aqui a sugestão para que talvez a gente diminua a incidência dessas queimaduras, a gente não tocar. E vamos combinar que mesmo assim, mesmo com essas ocorrências mais frequentes numa Monstera deliciosa Albo variegata, nesse caso deve ser a borsigiana, não dá para saber ainda porque essa parte do pecíolo aqui numa folha mais adulta, na borsigiana é lisa, e na deliciosa mesmo ela começa a ganhar ondulações. E a folha da deliciosa variegata vai crescer
mais do que a borsigiana. Não que a borsigiana não alcance um tamanhão. Enfim, não deixa de ser uma arace maravilhosa e não deixa de ser legítimo, até justificável, essa planta ser uma das mais cobiçadas até hoje, mais desejadas, mais da wishlist de muitos plantoides, desde os iniciantes aspirantes até os que já estão mais tempo nesta cultura, envolvidos com esta cultura, certo? E quais são os cuidados principais para uma planta como essa, para uma arace, para uma monstera deliciosa como essa? Bom, tirando então essa parte do toque nas variegações que eu acabei de comentar, inclusive comecei o vídeo falando sobre isso, os cuidados com uma monstera deliciosa variegata são praticamente os mesmos cuidados destinados a uma monstera deliciosa. A gente vai manter o substrato sempre úmido, um substrato leve, certo? Bem levinho, ou seja, na hora que você for regar, rapidamente, quase que instantaneamente, a água já afunda, já penetra. Não devemos encharcar esse substrato, ok? Eu, particularmente, quando é possível, coloco todas as minhas arace em situações de meia sombra. O que significa isso? No mínimo 4 horinhas aí, de 4 a 6 horinhas de sol, batendo direto com algum filtro, ou nas partes da manhã, ou no final das tardes. As arace, elas reagem muito bem, muito positivamente, ou a grande maioria delas, ao sol. Se você quiser um bom desenvolvimento, se você quiser ver sua monstera deliciosa feliz, dê sol a ela. É importante também não esquecer de manter a umidade, borrifar água com a frequência conhecida numa florestinha urbana, tropical. Eu reforço bastante esse conceito: borrifem água, criem este hábito. Tenham por perto uma Siri, uma Alexia, um medidor de umidade para saber como é que está a umidade da sua região. Se tiver abaixo de 70%, vale a pena borrifar todos os dias uma vez, dependendo do nível de umidade. E vejam só, a gente vai entrar, pelo menos aqui em São Paulo, outono, inverno, o ar fica extremamente seco. Tem vezes que a gente atinge até 30% de umidade. Isso é terrível para as araces. Muito bom para suculentas, mas terríveis para as araces. Então assim, acabando o verão e adentrando o inverno, outono, inverno, e começando a secura local, aqui em São Paulo é muito forte, você precisa verificar a sua região, aí no Brasilzão plantoide, vale a pena borrifar água também, principalmente no período mais quente do dia. Aqui em São Paulo, no outono e inverno, é comum a gente às vezes atingir 26 graus, 27 graus, como se fosse verão, é bem quente, certo? Então borrifem água, prestem atenção na umidade do ar nesse período que a gente vai começar a entrar. As chuvas vão acabar com as águas de março e a partir de abril tudo começa a ficar mais seco. Aproveitando também este momento de transição de estação, lembrem-se que as araces, elas entram em fase de dormência. Dormência não quer dizer estagnação, mas quer dizer lentidão. Tudo vai ficar mais lento, desenvolvimento, crescimento de novas folhas e tal. Então, se o metabolismo da planta está mais lento, ela vai absorver água mais devagar, ela vai absorver fertilização mais devagar, ela vai soltar folhas novas, produzir folhas novas mais lentamente. Então, a quantidade de água e fertilizante que a gente coloca também tem que ser reduzido, porque senão vai mais do que render, vai ficar muito tempo molhado quando for água, vai ficar muito concentrado fertilizante quando for adubo, e a chance de você ter podridão na parte que fica subsolo
é grande. Então prestem atenção nessa mudança de timing, de velocidade, de frequência das regas e fertilização, certo? Fora isso, ou a partir de tudo isso, a gente tem efetivamente uma planta maravilhosa que mantém alta colocação em lista de desejo de boa parte dos plantóides até agora. Vou soltar um pouquinho aqui, tá pesado. Vocês vão me perguntar por que essa planta é tão cara? Ela é rara, por isso que é cara? Não, essa planta não dá para dizer que é rara, no sentido de que está em extinção, vai acabar. Essa associação não se aplica à Monstera deliciosa albo variegata, Monstera deliciosa variegata, Monstera borsigiana albo variegata. Essa planta está cara ultimamente porque, primeiro, a procura continua sendo muito maior do que a oferta. A produção tem aumentado, os produtores e os lojistas já entenderam que essa bichinha aqui faz sucesso, tem procura, mas mesmo assim o fluxo para atender toda a demanda de um Brasil inteiro é ainda bastante complicado. Fora que para manter essa planta em um nível de desejo não faz sentido produzir milhões de unidades. Se você produz milhões de unidades, você vai transformar essa planta numa Black Velvet, por exemplo, numa Leucasia Black Velvet, numa pilha Peperomioides. Isso num breve resumo. O que é importante vocês se aterem aqui é que a Monstera deliciosa variegata não é rara no sentido de extinção, de que está acabando na natureza. Ela é uma planta mais cara porque não existe uma produção extremamente volumosa para atender todas as demandas, e também na cultura de planta de coleção não existe o interesse de que essa planta seja produzida aos milhões de unidades. E isso são dinâmicas do universo de coleção. E vou falar, se a gente for pensar em valores absolutos, plantas de coleção, no Brasil pelo menos, são infinitamente mais baratas do que carros, até gibi. Não existe nenhuma planta de coleção no Brasil que custe 2 milhões de dólares, mas tem gibi que sim. Então, você gostando ou não da cultura de coleção, se você quer adentrar a essa esfera, a priori, a cultura de coleção, ele tem suas regras e normas, valores, entendimento de preço que se dá ao objeto de coleção, muito peculiar e característico ao universo da coleção geral. Ok, abri alguns parênteses grandões nesse meu sonho essa planta. Eu achei que era um tema pertinente quando a gente fala de uma Monstera deliciosa albo variegata. Ela é rara não porque está em extinção, mas porque ela entra nesse hall, nesse universo de plantas de desejo hoje em dia, certo? Hoje em dia, que isso também pode mudar. E é isso, plantinha linda, maravilhosa. Cuidado com a questão dos dedos então, certo? Para que a gente minimize a possibilidade das folhas ganharem essas queimaduras, essas manchas na parte de variegação. E ficamos por aqui com mais um Meu Sonho Essa Planta, com esta queridinha, a Monstera deliciosa albo variegata, Monstera borsigiana albo variegata. E é isso, meus queridos plantóides. Até o próximo episódio do Meu Sonho Essa Planta.